Para mais uma lição desse discipulado, a lição 3, quem é Jesus? Eu dou início no texto bíblico base, que é Marcos 1, de 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pele de camelo e com um cinto de ouro em redor de seus lombos, um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. A meditação nessa mensagem dessa semana é: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1, 17 e 20. Estaremos aqui dando início a mais uma aula, e a introdução dessa revista vai dizer: toda e qualquer pessoa defende o seu direito de ir e vir, de expressar-se e de emitir sua opinião, e de professar suas preferências políticas e também religiosas. É desnecessário perguntar o quanto é triste perder a liberdade. Como vimos na lição anterior, Israel, por desobediência, perdera tal condição. Deus já os havia advertido de que se procedessem como as demais nações, assim como as desapropriara para Israel ocupar o lugar delas, de igual forma ele faria com o povo escolhido. No exílio, os descendentes de Abraão passaram a ouvir mensagem profética de libertação através de homens que Deus enviara, tanto para repreender os reis, quanto para exortar o povo. Assim, os herdeiros de Abraão passaram a ter esperança e ansiar cada vez mais a vinda de tal libertador, ou Messias, isto é, o Redentor, capaz de libertá-lo, restituindo-o definitivamente. Ocorre, porém, que a libertação que tal Redentor viria trazer ia muito além do anseio político dos judeus, pois o atingiu não somente a ele, mas também a todo mundo, inclusive nós e até mesmo o universo. A gente vê aqui nessa introdução que perder a liberdade é a pior coisa que existe. E realmente, a pior coisa que existe é a gente não poder opinar,
ou falar daquilo que deseja falar. Porque aqui o autor citou a política e a religião. Eu sempre ouvi dizer que política e religião não se discute. Cada um tem a sua, cada um tem a sua preferência. Então, mas imagina se você, a partir de um momento, a partir de hoje, não pudesse falar quem é o seu partido de preferência ou a sua religião. Porque naquele exato momento, quem comanda aquele país onde você mora é uma pessoa, como muitos elas são chamadas de ditador. E aí acabou o seu direito de escolha. A sua escolha agora é apoiar o político que está no poder e a religião que ele segue. Imagine isso. Isso é uma perda de liberdade. Mas só que aquele povo, eles estavam esperando um libertador político. Só que Deus mandou além. Não mandou somente esse libertador político. Mandou um libertador que iria libertá-lo, não somente físico, mas também a sua alma. Quantos aqui não estão com a alma aprisionada na mão do diabo? E muitas das vezes nem sabe. Muitas das vezes não querem dar nem o braço a torcer. E Jesus, ele veio para libertar a sua alma das mãos do inimigo, da mão do diabo. Primeiro tópico vai dizer, o Filho do Homem. A primeira profecia acerca do libertador. Ainda nos primórdios da humanidade, quando a serpente enganara Eva, o texto de Gênesis 3,15 informa que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Réptil, que na Bíblia tipifica Satanás. Em sua bondade e misericórdia, o Criador sabia que a humanidade caída se tornaria escrava de seus próprios desejos, egoísta. Por isso, ali mesmo o Senhor fez tal promessa, que atrevia a necessidade da libertação humana. Como já vimos na primeira lição, tal profecia é chamada de proto-evangelho, isto é, um vislumbre antecipado do que Deus efetivamente faria através do seu enviado. O que acontece aqui? Quando o homem, quando Adão, ele prova do fruto que Deus fala que não era para ele comer, abre-se a visão do homem. E ali, a partir dali, o homem começa a ser escravizado pelas suas próprias escolhas, pelos seus próprios desejos. O homem, a gente pode falar hoje, em dia, que o homem acha que tudo é normal, que não tem nada a ver. Só que tem muita coisa a ver. Esse nada a ver está arrastando muita gente para a porta do inferno. E se a gente não se arrepender, se as pessoas não vierem se arrepender, ela não vai só ir até a porta do inferno. Ela vai entrar dentro dele. Por quê? Porque nós estamos trocando, aqui, como Adão fez, aquilo que Deus tem para nós pelas coisas desse mundo. Eu não estou dizendo que você não possa se divertir, que você não possa curtir uma praia, que você não possa assistir um futebol em um cinema. Não, não é isso. É porque as pessoas estão procurando aquela diversão superficial, a diversão passageira. Estão procurando aquilo que vai preencher ela superficialmente e não aquilo que vai preencher por completo, que é a presença do Senhor Jesus. Então as pessoas estão tão viciadas em alguma coisa
que elas têm esquecido quem é Jesus, quem é Deus. Mas ainda bem que Deus falou que viria esse homem que pisaria a cabeça da serpente. Essa é uma das promessas que Deus fez. E viria de uma mulher. Viria da humanidade. Deus mandaria alguém que teria esse poder de pisar a cabeça do diabo, de derrotar o diabo. Porque nós não vencemos o diabo. Para nós alcançarmos uma vitória contra o diabo, nós precisamos do Senhor Jesus. Então fique ligado. Você não tem como vencer essa luta sozinho. O tópico 2, 1.2 vai dizer: a segunda profecia acerca do libertador. A respeito de Israel ansiar por um redentor apenas no exílio, tal já havia sido profetizado por Moisés, que devidamente inspirado por Deus, profetizara que o Senhor despertaria um profeta no meio do povo, isto é, da própria comunidade, que certamente seria ouvido e não desobedecido, como fizera com o legislador. Tal seria assim, porque Deus mesmo colocaria as palavras em sua boca, e ele então falaria sem hesitar tudo que o Senhor ordenasse. Está em Deuteronômio 18, 18. A advertência divina era que todos os que não ouvisse tal enviado teria de prestar conta a Deus por tal descaso. Está em Deuteronômio 18, 19 e tem referência em João 12, 48. Então Moisés, lá atrás, ele mesmo já traz essa profecia para o povo, dizendo que o povo mais uma vez se corromperia e se tornaria escravo novamente. Só que aqui sempre nós vamos ver que o povo, quando ele se torna escravo, muitas das vezes ele não se torna escravo somente de algo humano, mas também espiritual. Eu vou dar aqui, de repente, um exemplo que seja aquilo. Você chega, peça algo a uma pessoa, a pessoa te dá, mas você não consegue pagar a ela. E essa pessoa, todos os dias, ela vai na sua casa te cobrar. Só que você mesmo assim não conseguindo pagar ela já não vai mais só na sua casa. Ela vai no seu trabalho, ela vai no meio da sua família, no meio dos seus amigos, na rua. Ela passa a fazer você passar vergonha, te cobrando no meio do povo. E onde você passa, todo mundo passa a ver que você é um devedor. Ela te faz vergonha, ela te faz prisioneiro da vergonha, que você não consegue nem mais sair na rua. Mesmo depois que você até mesmo pagou essa pessoa. De repente você já pagou essa pessoa. Mas essa pessoa, o que ela te fez, está enraizado na tua alma. Que você tem vergonha de ir na rua. A pessoa fala, vamos ali. Não, tenho vergonha. Por quê? Porque aquela pessoa te humilhou falando que você devia. Mas quando você pagou, ela não falou para ninguém que ela te pagou. E se ela fala para aquelas pessoas que perguntam, e aí? O fulano te pagou? Ela vai falar, sim, o fulano me pagou. Depois de tanto tempo, ele finalmente pagou o que devia. Mas você vai ficar com medo de sair na rua. Mas entregue suas mãos para Jesus, porque Ele é aquele que tira toda vergonha. Ele é aquele que tem o poder para libertar a tua alma.
Se a tua alma ainda está aprisionada, peça para Ele. Só o Senhor Jesus tem esse poder. Ninguém mais. A humanidade, o ser humano, o pastor, ele só tem o poder de te ajudar a encontrar o Senhor Jesus para te libertar. Eu não tenho poder nenhum para te dar esse alívio. Eu só tenho o poder de te ensinar o caminho para chegar até o Senhor Jesus. 1.3. O Filho do Homem, ou o último Adão. Apesar da expressão Filho do Homem ser muito corriqueira na Bíblia, no livro de Ezequiel, seu uso é abundantemente. Em parte alguma do texto, ela é devidamente explicada de forma a se presumir tratar-se de um título que objetiva destacar a humanidade. Isto é, não especialidade de alguém enviado por Deus, pois a pessoa em si não tem superpoderes. No entanto, quando a expressão é utilizada de forma profética, referindo-se a alguém que, transcendendo, ou seja, que ultrapassa o acontecimento histórico de que está profetizando, diz respeito ao enviado especial de Deus, cuja a identificação com a nossa humanidade se faz necessária para que ele possa ser ouvido. Ou estava olhando nas minhas visões na noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia e o fizeram chegar até ele. É possível notar que depois de Ezequiel e Daniel, que inclusive não deram a si mesmo esse título, mas fora por Deus assim chamado, o único a ter tal título atribuído a si mesmo, inclusive por ele, foi Jesus. A expressão é abundantemente citada nos 4 evangelhos. Então nós vamos ver que essa palavra Filho do Homem, ela tem algum sentido, dependendo, ela tem 2 tipos, ela tem 2 sentidos. Se a gente está falando agora, ali era o tratamento que Deus tinha com Daniel, quanto coisa aqui, com Isaías não, com o profeta. Então nós vamos ver ali que quando Deus fala com Ezequiel, me perdoe, e com Daniel, é porque Deus está falando que eles são filhos de um ser humano. E está conversando com ele o que Deus vai fazer através deles ali. E quando nós vemos a expressão Filho do Homem, lá na frente, algum profeta, alguém falando, esse se referia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que iria trazer a mensagem diretamente do Pai. É aquele que viveu diretamente com o Pai. Daniel e Ezequiel eram profetas que eram usados por Deus. Então, eles ali eram usados pelo Senhor quando Deus queria falar com aquele povo. Principalmente ali no exílio da Babilônia, onde Ezequiel e Daniel foram parar. Eles foram levados cativo. Nós sabemos que Ezequiel viveu no meio do povo. Daniel viveu dentro do palácio. Porque cada um tinha ali uma função. Ezequiel estava profetizando, falando para aquele povo o arrependimento, para que eles pudessem voltarem para a sua terra. Daniel vai além. Ele não evangeliza somente o povo de Israel. Ele evangeliza, tem a missão
de evangelizar também o pessoal que está dentro do palácio, os judeus e os não-judeus. Tanto que nós vamos ver que quando o Nabucodonosor ele volta do que ele passa, que ele se transforma no animal, ele reconhece o poder do nosso Deus. Olha o dedo de Daniel aí. Olha Deus usando Daniel lá dentro. Em Romanos e também na primeira epístola aos Coríntios, Paulo refere-se ao enviado de Deus como o último Adão, que tem poder e legitimidade de representar a humanidade, tal como o primeiro Adão o fizeram no jardim do Éden. Assim como aquele era homem, este último também o é. A diferença entre ambos é que enquanto o primeiro sucumbiu à tentação, o último, embora em tudo tenha sido tentado, não pecou. E é justamente nisso que ele, ao mesmo tempo em que se identifica conosco, se distingue do outro Adão, podendo nos ajudar. Nós vamos ver aqui que Jesus é comparado com Adão. Paulo está comparando Jesus com Adão. Só que Adão, ele não resistiu à tentação e caiu no pecado. Mas Jesus, quando Paulo fala que ele é o último Adão, ele enfrentou todas as tentações e venceu. Ah, mas pastor, foi muito fácil para Jesus vencer. Ele é Deus. Mas não se esqueça que ele pode ser Deus. Ele é Deus. Mas ele veio aqui para a terra como homem. Da mesma forma que ele é 100% Deus, ele era 100% homem quando ele estava aqui na terra. Você sabe por que Jesus ele preferiu falar na sua forma humana? Por que Deus usou Jesus na forma humana? Porque ele quer dizer para mim e para você que mesmo sendo humano, falho pecador, como nós somos, não ele não foi, que nós podemos vencer as tentações que o diabo põe na nossa vida. E eu encerro a lição de hoje com a seguinte frase. O diabo, ele põe a mesa para você comer, mas ele não te obriga a comer. Você come se quiser. Então fico com essa dica. Até amanhã, na próxima aula, e que o Senhor Jesus te abençoe, e obrigado por todos vocês que assistiram. Deus te abençoe a todos.